Então, boa tarde a todas e todos. Nesse dia tão especial, um feliz dia dos professores, feliz dia da professora para todos os presentes. Eu acho que esse 15 de outubro, ele carece mais do que simplesmente uma felicitação, carece de uma reflexão, no sentido de que nós, professores, nos últimos anos, passamos certamente sermos atacados, passamos, sobretudo aqui no Brasil, a sermos vilipendiados. Se somos das ciências humanas e se somos da filosofia, quase que de alguma forma fomos colocados como inimigos públicos, né? E isso tudo faz com que esse evento que agora se realiza, né, desde o dia 9 de setembro, seja mais do que um exercício de pensamento, seja mais do que reflexões teóricas, que ele seja também elementos de resistência. E dando ressonância à palavra do Paulo, né, semanas atrás, que, casado a ele, as nossas ações possam reverberar nas salas de aulas e nas ruas também, de modo que os nossos textos também tenham voz e presença viva e marcante no seio da sociedade, para que esse 15 de setembro sirva mais do que um feliz dia dos professores. E eu tenho certeza que o grupo que está aqui entende bem isso, pelo quilate de teóricos que são, mas também de pessoas engajadas com as coisas da filosofia e com as questões da educação. Então, que o nosso dia feliz seja também um dia de reflexão e luta. Eu queria agradecer demais a presença do professor Igor, o Igor, fazendo ressonância ao meu grande coração, como disse o Paulo. Não sei se ele é tão grande assim, mas ele nominou e eu adorei, né? É uma pessoa também que eu guardo lembranças magníficas, sobretudo das nossos bate-papos e dos nossos violões depois dos eventos lá em São João del Rei e outros, né? O Igor, eu gosto de ler os textos de muitos aqui, mas eu digo que da Mari e do Igor, os que eu mais gosto de ler, né, desse grupo que está aqui presente, sempre são leituras que me agradam demais, e não tem nenhum puxa-saquismo nisso, é a plena verdade, né? Todos os textos são muito bons, mas esses textos me ajudam muito nas minhas reflexões, né, desses 15 que vão ministrar conferências aqui. Eu diria que a Mari e o Igor sempre tem esse impacto muito forte sobre as minhas pesquisas. Eu queria agradecer gentilmente o Igor ter aceitado para estar conosco hoje, falando sobre as suas pesquisas, sobre as suas impressões, sempre com esse tom literário, né, com essas provocações. O Igor é doutor em Ética e Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, é mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de Goiás, é bacharel em Filosofia pela UFG e graduado em Comunicação Social e Jornalismo. Atualmente é professor temporário do Instituto Federal de Goiás, né, lá do campus Senador Carnedo, e atuou como docente universitário temporário na Universidade Federal de Goiás, de 2013 a 2015, ministrando as disciplinas sobre ética e filosofia geral. Suas áreas de interesse são ética, filosofia, política e estética. Igor, meu querido, seja bem-vindo. Uma satisfação tê-lo com você nesse dia tão especial, viu? A palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras, Ricardo, eu agradeço muito. Eu não consigo começar, como a Mari também disse, encontrando outra palavra que não seja saudades também. Eu tenho muita saudade do encontro pessoal com vocês, né? Sobretudo das resenhas que a gente faz depois, como você bem colocou. Então, eu queria agradecer muito pelo convite. É uma honra poder, de verdade, nesses tempos, poder tentar compartilhar um pouco do que eu venho ou do que eu vinha pesquisando. Eu confesso que 2020, em janeiro de 2020, eu tinha tomado o ano como um ano sabático das questões intelectuais um pouco. Não sei porquê, não me perguntem porquê, mas eu tinha tomado, eu mal sabia que seria um ano
dramático, né, catastrófico, e forçado, mais ou menos, esse sabático que eu tinha imaginado antes. Mas eu só aceitei o convite por ser o Ricardo que me convidou. E isso é verdade. Ele me inspira demais, o Ceará me inspira muito. Tenho muita saudade do pessoal do Nordeste, do nosso grupo. Do Sudeste também, um pouco menos, viu? Mas, brincadeira. Mas o pessoal do Nordeste sempre me inspirou bastante a estudar Hannah Arendt nesses encontros. Eu acho que nós nos conhecemos lá em Fortaleza, no encontro lá de 2011, né? Faz muito tempo, e a risada do Ricardo é a risada mais bonita do nosso grupo, e eu sinto muita saudade disso, né? Eu queria agradecer, estender o agradecimento também a todo mundo que vem participando, aos outros que apresentaram, a Mário, Paulo, Alexandrina, o Edmundo, a Erilanda, porque vocês me fizeram voltar também a ler e a estudar a área. Tinha tempo que eu não pegava um pouco nas obras dela, fui ler outras coisas também, e eu queria agradecer o quanto vocês me fizeram novamente ter o motor da compreensão, que sempre foi um motor da minha vida, um mote da minha vida, e é um mote da vida dela também, da Hannah Arendt. Eu já antecipo que eu não estou à altura do dia 15 de outubro, né? Nem do dia 14, né? Me sobrou uma data muito importante. Ontem, a Hannah Arendt completou 114 anos, hoje é dia dos professores, e, se não me engano, é aniversário do Nietzsche e do Foucault. Eu não conferi essas informações, mas, se não me engano, sim, né? Então, eu queria antecipar e dizer que eu estou muito aquém, né? O trabalho que eu vou apresentar, o texto que eu vou apresentar para vocês está muito aquém dessa data, né? Obrigado. O do Nietzsche foi ontem também, o mais mas, de qualquer forma, eu me sinto agraciado por ter saído numa data tão importante. E parabéns também a todos vocês, professores, e o que vocês vêm fazendo tem me inspirado bastante. Eu tenho novamente aprendido a aprender com vocês. Hoje, eu quero praticamente contar uma história para vocês, né? Sem muita pretensão conceitual, e nessa história eu vou apresentar 6 personagens. Os personagens são Tales de Mileto, a garota Trasker, acho que vocês já entenderam a referência, né? Hannah Arendt, Heidegger, Kant e Karl Jaspers. Eu vou contar uma história ao estilo arendtiano, né? O storyteller. Sem muita pretensão de amarrar muitos conceitos. E a minha ideia é fazer com que vocês riam um pouco. Mais do que refletir, a minha ideia principal é fazer rir um pouco. Eu acho que nada mais arendtiano do que isso. É rir em tempos tensos, né? Ela era capaz de ter uma ironia e uma sagacidade que me invejam num tempo em que, como o qual ela viveu. Então, eu quero apresentar uma história para vocês, narrar uma história que é sobre Tales e a garota Trask, envolvendo Heidegger, Kant, Jaspers e Hannah Arendt. O Heidegger aparece como um espantalho, e eu acho que é um lugar legal para ele, né? Então, eu não estou pedindo desculpas, mas eu já estou antecipando que o Heidegger vai aparecer como um espantalho nessa narração. E se eu tiver alguma coisa que eu quero defender com essa história, é basicamente a ideia de que, a partir dessa narração, eu acho ser possível vincular a Hannah Arendt ao Karl Jaspers via a obra kantiana. Ou seja, eu acho que é possível aproximar a política e a ética arendtiana da filosofia de Jaspers com a relação de Kant. E, consequentemente, há eu não consigo fugir disso, uma
um afastamento um pouco do Heidegger. Né? Eu passo ao texto, então. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo? Está tudo bem. Ok. No segundo capítulo de A Vida do Espírito, com finalidade crítica e imagética, a Hannah Arendt recupera a famosa anedota que conta sobre o tombo de Tales no poço. Enquanto o antigo filósofo grego observava os movimentos celestes, caiu no buraco e, ao propiciar tal cena, precisou apenas ouvir a consequente e inevitável gargalhada de uma camponesa trácia que o acompanhava em sua caminhada. Muito ansioso por ser conhecedor dos mistérios das coisas dos céus, a Tales, eu cito Platão, permaneciam escondidas as que se encontravam diante do seu nariz e sob os seus pés. Citação. Teria dito a criada ao seu senhor. Essa singela historieta, ao ser relatada pela primeira vez por Platão, no diálogo PT, passa a escancarar o medo secreto e enrustido dos filósofos de serem expostos ao ridículo em função de suas preocupações pouco naturalizadas ao senso comum. Afinal, na frase do personagem Sócrates, eu cito Platão novamente, qualquer pessoa que dedique sua vida à filosofia está vulnerável a esse tipo de escárnio. Toda ralé se juntará à camponesa, rindo dele, pois em seu desamparo ele parece um tolo. Fim de citação. Para Arendt, a seriedade com a qual Platão comenta essa atitude da decidida e espiritual rapariga da Trácia, justamente por Platão temer o ridículo que há em todo o riso, ecoou na tradição do pensamento ocidental como uma pretensa necessidade que os filósofos têm de abandonar o campo dos assuntos humanos a fim de evitar constrangimentos públicos, mesmo que isso lhes custe o senso de humor. Assim instaurava, sobretudo após o evento emblemático do julgamento e da morte de Sócrates, diz a autora, uma acentuada demarcação entre o modo de vida dos homens em comunidade e o modo de vida do filósofo em solitude. Este filósofo que passa a compreender o âmbito político, então, como hospício ao qual impor ordem. Contudo, a Hannah Arendt diz isso naquele texto sobre o recente interesse pelo pensamento europeu, por exemplo. Né? Contudo, nessa linha de raciocínio exemplificada pelo conto de Tales, sobre Tales, o mais curioso é que Arendt apresenta Kant como uma exceção a essa e várias outras posturas tradicionais que caracterizam a história da filosofia. Eu cito a Hannah Arendt em A Vida do Espírito. Singularmente livre de todos os vícios especificamente filosóficos, Kant parece ter sido um caso único entre os filósofos. Revelou-se suficientemente seguro para juntar-se ao riso do homem comum. Fim de citação. A partir dessas discussões, é possível colocar essa disputa argumentativa, em disputa argumentativa, algumas fronteiras significativas e ressignificativas dessa anedota, a meu ver, com o esclarecimento dos motivos pelos quais Arendt pode ocupar, metaforicamente, a posição da garota trácia perante a tradição filosófica, num sentido não pejorativo, ao lado de Kant e, por tabela, junto à teoria de Karl Jaspers. É isso que eu pretendo um pouco com essa narração. Na introdução do livro, a garota trácia e o professor profissional, e o pensador profissional, desculpe, como o próprio título já deixa claro, o Jacques Tamiot estabelece uma criativa reconfiguração dessa história que envolve os confins da filosofia. Ao narrar sobre a história de uma ironia, o autor aproxima a imagem de Tales à postura do pensador profissional, que também seria representada por Heidegger, e, por conseguinte, demarca a posição de Arendt com bases na relação ao mesmo tempo conflituosa e irônica que ela possui com seu mestre de Freiburg, o Heidegger. Segundo a leitura de Tamiot, dois pontos são fundamentais. Primeiro,
o fato de que Heidegger, no curso Que é uma Coisa, ministrado em 1935 e publicado em 1962, o qual Arendt não menciona diretamente, retoma a anedota de Tales na mesma esteira da interpretação platônica, com condescendência ao personagem do filósofo que não necessita da ralé para informá-lo sobre sua tolice. Isso é uma citação de Hannah Arendt e a Vida do Espírito. E, além disso, o fato de que o eventual senso de humor arendtiano sobre essa temática é melhor compreendido pela constatação de uma gradual alteração no trato individual da autora com Heidegger, que se alterna de uma fascinação intelectual para um sentimento subsequente de amargura. E isso refletiria o panorama maior da autocrítica que Arendt faz com a própria atividade filosófica. Sem tornar o processo analítico dessa anedota muito rigoroso, né, eu acho que a recepção do Tamiot permite avançar um pouco mais nessas interconexões, para além daquilo que o Tamiot delineia. Afinal, reverter as perspectivas do modo de contar a história e colocar Arendt enquanto uma pensadora no lugar da outra personagem, a garota que ri, faz com que a empatia sobrevalorizada desde Platão ao personagem Tales seja deslocada à camponesa Trácia, que, ao contrário do famoso pensador de Mileto, nem nome e nem história parece possuir e cuja voz foi originalmente hostilizada pela tradição filosófica. Ora, esse exercício se reveste importância, a meu ver, na medida em que se percebe que uma vertente da educação filosófica de Arendt a preparou para lidar muito mais com a perspectiva da Trácia do que propriamente com a da Grécia. Isto é, não apenas o descompasso diante das teorias heideggerianas é crucial para ressignificar o papel de Arendt nesse contexto, mas também a persistente afirmação que a autora faz da defesa jasperiana de que há necessidade de comunicação filosófica com o senso comum, pois para Jaspers, por mais claudicante que possa parecer esse contato, eu cito Karl Jaspers, é notório que não se pode filosofar sem conviver na realidade do mundo, sem fazer algo. Em citação. Um comentário, eu vejo a obra de Hannah Arendt como uma defesa ferrenha e corajosa do senso comum. Desde Origens do Totalitarismo, quando ela comenta sobre o afastamento da realidade e faz as suas críticas sobre ideologia, até a Vida do Espírito, quando ela comenta sobre o juízo, capítulo que nunca foi escrito, mas que o senso comum também desempenha um papel muito importante. Eu vejo toda a obra dela como uma defesa desse senso comum e uma obra teórica de peso, e que, nesse sentido, está muito próxima ao pensamento de Karl Jaspers. Quando resenha sobre a vida do Papa João XXIII em Homens em Tempos Sombrios, a título de curiosidade, Arendt comenta que foram as perguntas simples de uma criada romana que inspiraram-na a compreender e escrever a respeito da importância política daquele personagem, que ocupara o trono de São Pedro de 1958 a 1963. Desse ponto de vista, se Kant é a única exceção à regra de incompreensão filosófica a respeito da serva Trácia, como afirma Arendt, é importante dizer que a legitimidade kantiana de Jaspers, porque ela diz que ele é o legítimo kantiano que existe, começa nesse aspecto. Eu discuto a respeito disso a seguir, para além do que realizou Tamiot, a partir de um breve comentário sobre a utilização dessa mesma anedota sobre Tales, feita por parte de Heidegger. Ao iniciar o curso Que é uma Coisa, Heidegger diz que esta antiga pergunta, repetidamente colocada no caminho fundamental do pensamento metafísico, eu cito Heidegger, deve determinar-se como uma daquelas de que as criadas se riem. Fim de citação. Logo em seguida, com um pano de fundo da anedota sobre a camponesa Trácia, enquanto origem histórica dessa interrogação filosófica em particular, o autor alemão, Heidegger, adiciona o seguinte trocadilho:
Se segurem nas cadeiras aí, porque o Heidegger vai fazer um trocadilho. O trocadilho é o seguinte: e uma verdadeira criada deve ter sempre qualquer coisa de que se possa rir. Fim de citação. O trocadilho o curso se chama Que é uma coisa, e ele diz que uma verdadeira criada tem que ter alguma coisa de que se possa rir. É inevitável que pulse nessa passagem alguma coisa similar com o livro 10º da República e com o livro 7º das Leis de Platão, nos quais a comédia e o riso são rechaçados pela seriedade da verdade filosófica, a qual caberia estabelecer os critérios para a constituição de uma cidade bem governada. Isto é, nenhum desses dois pensadores profissionais, nem Heidegger, nem Platão, citados, se juntam à gargalhada da garota. Em termos mais precisos, como antecipa Tamiot, a leitura heideggeriana da história entre o filósofo e a pessoa comum frisa ainda mais a distância entre os personagens envolvidos, principalmente no sentido de que a sobriedade taciturna filosófica não se misturam à indiscrição e o falatório da cotidianidade. Heidegger complementa sua apresentação ao afirmar agora que, eu cito Heidegger de novo, filosofia é aquele modo de pensar acerca do qual as criadas necessariamente se riem. Em citação. E não obstante, para evitar muitos risos com a sua própria ironia, o Heidegger faz questão de finalizar assim, abre aspas, essa determinação conceitual da filosofia não é uma mera brincadeira, mas deve ser meditada. Oportunamente, faremos bem em nos recordarmos de que, no decurso do nosso trajeto filosófico, talvez nos aconteça cair num poço de que não consigamos durante muito tempo encontrar o fundo. Fim de citação. Pois bem, ainda que Heidegger contextualize sua abordagem a partir das diferenças entre a atitude própria da mentalidade científica, que acessa seus objetos imediatamente e que está ligada ao modo de pensar cotidiano, por um lado, e a atitude própria da filosofia, que sempre opera deslocamentos e desorientações, colocando em pauta questões como o que é uma coisa, por outro lado, ainda que Heidegger faça isso, restaria talvez questionar com Arendt, eu cito Arendt, se a filosofia de Heidegger não tem sido geralmente levada muito a sério, simplesmente porque lida com as coisas mais sérias. Ela cita isso, se não me engano, em O que é a filosofia da existência. Em citação. Ao advertir sobre o perigo de cair no poço que todo filosofar possui intrinsecamente, a sua própria atividade, talvez Heidegger estaria admitindo também, com autocrítica, o perigo da adesão política e ideológica por parte daqueles que filosofam. De qualquer modo, parece haver uma pequena, porém importante distinção entre a recepção de Heidegger, da anedota em questão, e a precursora recepção platônica. Qual seja a diferença? No Teteto, a aparente cólera de Platão inverte o sentido do gracejo da mulher comum. O que era para ser um comentário inocente transforma-se em um insulto pessoal que se estende a uma determinada classe e, consequentemente, a história é esvaziada do seu caráter humorístico. No caso de Heidegger, não há irritação, cólera e nem inversão do sentido do fato. A metáfora é explicada ao ser submersa nos próprios conceitos teóricos do pensador e, desse modo, o senso de humor, que é um senso comum que nós temos, mais original e mais palpável da narrativa, também se perde, justamente por ter sido teorizado. É aquela famosa frase de que quando você explica uma piada, ela deixa de ter graça, né? É importante ressaltar que quando a Arendt narra essa anedota em A Vida do Espírito, o que está em jogo para ela é demonstrar que há uma luta interna a todo filósofo que se traduz em uma disputa entre pensamento e senso comum. Pois, eu cito ela, é o fato de ele ser um homem como você e eu que o torna consciente de estar fora de ordem quando se empenha em pensar. Ele não está imune à opinião comum, pois, afinal, compartilha a qualidade do ser comum a todos os homens. Está em A Vida do Espírito.
Isso quer dizer que a mania persecutória que os filósofos têm em relação à comunidade e às mais diversas opiniões componentes do espaço público, como se fosse necessário levantar uma vigília suspeitosa perante as reais intenções da multidão de infamar e prejudicar a atividade filosófica, não encontra sustentação na realidade histórica, segundo a Hannah Arendt. Do ponto de vista arendtiano, assim como do ponto de vista do Jaspers, o senso comum não é e nem será exterior ao próprio homem que reflete filosoficamente. É por isso que a autora, ao contar a história da garota Trácia, não assume os preconceitos platônicos, pois os exercícios de pensamento político arendtiano, como ela mesma diz em Entre o Passado e o Futuro, né, não prescindem da concretude de acontecimentos. E ela diz, abre aspas, e meu pressuposto é que o próprio pensamento emerge de incidentes da experiência viva e a eles deve permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde pode obter orientação. Fecha aspas. Existe, portanto, um paralelo que se tornará uma imbricação entre o modo como Arendt narra uma história e o modo como ela compreende um fenômeno político. É o que eu penso. O modo como ela narra uma história está em... eu não gosto de usar essa palavra, mas é quase como um método para compreender o próprio fenômeno político. De sorte que, em ambos os casos, permanece a expectativa de reconciliação dos homens com a realidade, para que se sintam em casa e em paz com o mundo. Eu cito a Hannah Arendt e a condição humana. Todas as mágoas são suportáveis se as colocamos em uma história ou contamos uma história sobre elas. Em citação. Diz a epígrafe que abre o principal capítulo de A Condição Humana e que indica o caráter narrativo, espontâneo, intersubjetivo e plural das ações humanas, bem como a função redentora daquilo que pode ser comunicado entre os homens. Como uma boa contadora de histórias, ao estilo da escritora dinamarquesa Isaac Dinesen, cujo significado do nome é aquele que ri, é bom lembrar, né? Arendt percebe que, abre aspas, o contar histórias revela o sentido sem cometer o erro de o definir. Suscita o assentimento e a reconciliação com as coisas tais como são na realidade. Em citação. Ou como ela diz em A Condição Humana, vou citar novamente, aquilo que o contador de histórias narra deve necessariamente estar oculto para o próprio ator, pelo menos enquanto este último estiver empenhado no ato ou enredado em suas consequências, pois para o ator, a significação do ato não está na história que dele decorre, não é o ator, e sim o contador de história que percebe e faz a história. Em citação. É também desse aspecto específico que a prosa filosófica de Arendt está ao mesmo tempo distante tanto de Platão quanto de Heidegger. A meu ver, claro. Pois o ato de compreender em Arendt é profundamente devedor não apenas da faculdade do pensamento, esta que os filósofos tomaram como profissão, mas a compreensão depende também da estreita relação com as capacidades humanas da imaginação e do juízo. Então, a compreensão em Hannah Arendt não é só pensamento, a meu ver, mas sim imaginação e juízo também, e essas são duas capacidades completamente distintas do 2 em 1 socrático. Diferentemente da fantasia, diz a autora, eu cito ela, a imaginação, ao contrário, não passa de um novo nome para a visão mais clara, a amplidão de espírito e para a razão em seu humor mais exaltado. Hannah Arendt diz isso em Compreensão e Política, que a imaginação é uma razão com humor mais exaltado, talvez coisa que os filósofos não tenham. A seguinte passagem depõe sobre a leveza do modo de pensamento, de narrativa e de compreensão por parte de Arendt. Eu vou fazer uma citação longa porque eu gosto muito dela. Também está em Compreensão e Política, eu acho ela muito bonita, então me desculpem, mas eu não posso deixar de fazer. Somente a imaginação nos permite ver as coisas em suas perspectivas próprias.
Só ela coloca a uma certa distância o que está próximo demais para que possamos ver e compreender sem tendências e sem preconceitos. E só ela permite superar os abismos que nos separam do que é remoto, para que possamos ver e compreender tudo que está longe demais, como se fosse um assunto nosso. Esse distanciamento de algumas coisas e aproximação de outras, pela superação de abismos, faz parte do diálogo da compreensão, para cujas finalidades a experiência direta estabelece um contato próximo demais e o mero conhecimento ergue barreiras artificiais. Sem esse tipo de imaginação, que na verdade é compreensão, jamais seríamos capazes de nos orientar no mundo. Ela é a única bússola interna que possuímos. Enfim, o que eu estou querendo dizer, citando isso e a partir da história, é que me parece que Arendt está dizendo que só o Kant e o Jaspers, por ele ser um legítimo kantiano, possuem essa capacidade de compreensão a partir de um senso comum. Qualquer juízo de sentido retirado de uma história deveria emergir da própria narrativa, portanto, que jamais se encerre em uma perspectiva apenas. Pois para Arendt, política e narrativamente falando, a realidade mundana só vem a ser se existem perspectivas. Só existe como ordem de coisas mundanas se é vista ora de um jeito, ora de outro, a qualquer dado momento. Isso está escrito em A Condição Humana, né? E que, nesse contexto, dissolve-se quando apreendida somente sob um aspecto ou quando não se torna objeto de diálogo e de imaginação. Eu cito a Hannah Arendt. Nenhuma filosofia, nenhuma análise, nenhum aforismo, por muito profundos que sejam, pode comparar-se na intensidade e na riqueza de sentidos, ainda que, em raros casos, constitua a versão fidedigna de suas intenções. Desculpe, eu pulei. Nenhuma filosofia, vou voltar. Nenhuma análise, nenhum aforismo, por muitos profundos que sejam, podem comparar-se na intensidade e na riqueza de sentidos a uma história bem contada. Ou, em outra passagem, está em Homens em Tempos Sombrios, todo relato feito pelos atores, ainda que em raros casos constitua versão fidedigna de suas intenções, finalidades e motivos, nunca se equipara à sua história em significância e veracidade. Seguindo esse raciocínio, o que eu faço aqui é incidir o pensamento político e moral arendtiano sob o ângulo da filosofia da existência do Jaspers. É claro que eu estou pegando uma passagem da tese que eu defendi há 2 anos. Isso seria uma espécie de introdução de uma possível publicação, mas se eu me conheço bem, isso não vai acontecer. Mas seria a introdução de algo maior, né? Então, eu estou pressupondo muita coisa aqui, mas eu estou aberto às perguntas depois, né, para a gente dialogar um pouco. Mas a ideia é incidir o pensamento político e moral arendtiano sob o ângulo da filosofia da existência de Jaspers, né? E nesse movimento específico, eu acrescento aqui um novo personagem ou um novo olhar imaginativo à anedota ou narrativa guia desses apontamentos e também ao enfoque dos estudos sobre a obra de Arendt, que seria o professor kantiano da garota Trácia. Em algumas entrevistas publicadas em várias correspondências distintas enviadas a Karl Jaspers, por exemplo, Arendt reitera que ele era o único professor que ela reconhecia. Eu cito uma carta: o maior educador de todos os tempos. Citação. Alguém que, nas expressões dela, retirou-a filosoficamente, intelectualmente e paternalmente da qualidade de órfã. Ela diz isso na entrevista ao Gauss, né? Sem quaisquer possibilidades de dúvidas, o que mais impressionava Arendt era a capacidade da razão comunicativa de Karl Jaspers, o fato de que ele se expressava sem reservas, com desenvoltura e liberdade hábeis para fazer do pensamento algo experimental,
sem procurar por determinados resultados, mas de modo a esclarecer os mais variados temas e objetos de exame em seus sentidos também variados. Eu vou comentar um pouco sobre o Jaspers, então. No primeiro capítulo do texto intitulado Introdução à Filosofia, traduzido também como Iniciação Filosófica, o Jaspers, que era uma série que Hannah Arendt também começou a fazer uma introdução à política, né, e ele fez uma introdução à filosofia. Jaspers é mais um dos autores que se apropriam da anedota da garota Trácia ao afirmar que a única moral dessa história que resta à filosofia compreender seria a necessidade de comunicação sem quaisquer discriminações com todos os homens e todas as mulheres. Em outras palavras, mesmo que diante dos valores da vida cotidiana, diante do equilíbrio do senso comum, a filosofia não consiga justificar-se pelo espectro da sua utilidade, ainda assim não compete aos filósofos lutar para impor, provar ou demonstrar a importância do pensamento filosófico. Mas para Jaspers, a filosofia pode, e eu abro aspas para o Jaspers, desculpe, mas comunicar-se, fecha aspas. O desafio, portanto, para usar os termos arendtianos, é abandonar a Torre de Marfim enquanto morada do pensador profissional e compartilhar da linguagem e do diálogo com os outros. Algo muito próximo ao que foi discutido com Paulo também, né? Segundo Arendt, é justamente a linguagem popular que dá início ao processo de compreensão humana, seja uma compreensão preliminar ou filosófica. O senso comum deve sempre permanecer como conteúdo da verdadeira compreensão. Eu cito ela, para não se perder em meio às nuvens da mera especulação, um perigo sempre presente. Fim de citação. Para Jaspers, a filosofia não opõe resistência quando é repudiada, não triunfa quando é atendida. A filosofia vive equânime no fundo de humanidade que permite que todos se liguem com todos. Não se trata de fazer o método filosófico aprazível a todos os ouvidos, mas o que é diferente, realizar a filosofia em comunicação. Essa é a proposta do Karl Jaspers, né? A filosofia deve comunicar-se. A realização do pensamento filosófico é a própria comunicação e é a própria existência humana. A razão que não quer comunicar-se, isso é uma citação de Jaspers, já não é racional. Há dois pontos que merecem destaque nesses comentários entre Arendt e Jaspers. Eu estou quase terminando, viu? Primeiramente, a perda do senso comum, atestada por Arendt em diversos textos, sobretudo em Compreensão e Política, desemboca na perda da capacidade mínima de compreensão entre os homens, aí inclusos os filósofos, e na completa desorientação diante dos fenômenos mundanos, que não são mais subsumidos em significados gerais, o que gera uma realidade não mais diluída em nossos sentidos comuns. Isso explica por que Arendt diz, então, que, eu cito ela, sob muitos aspectos, isso ganhou a aparência de uma crescente estupidez. Fim de citação. Na ausência da atividade de julgamento, em seu modo determinante, que nada mais é do que a subsunção de algo particular compreendido sob uma regra geral, o que ocupa o seu espaço, né, que ocupa o espaço desse julgamento, quando ele não existe, é o que Kant definiu com tanta eloquência como estupidez, uma doença incurável. Hannah Arendt cita isso em Compreensão e Política. No lugar de senso comum, tem-se, em um mundo desordenado à capacidade compreensiva, estupidez incomum. E ela diz mais, e isso não significa que se trata de um sintoma da sociedade massificada ou que as pessoas inteligentes estejam poupadas dessa doença. A postura kantiana de que não é raro encontrar entre a erudição homens obtusos, aos quais falte o grau conveniente de juízo, Arendt adiciona que a estupidez articulada é ultrajante e que, abre aspas, em meio à inteligência, pode-se até mesmo dizer que quanto mais inteligente o indivíduo venha a ser, mais irritante é a estupidez que compartilha com todos os outros. Isso é muito atual ainda.
ao meu ver, né? Fim de citação. Segue-se disso o segundo ponto de relevância aqui elencado. O apelo de Jaspers à comunicabilidade como critério de realização da racionalidade filosófica e das relações existenciais é uma tentativa de dizer não apenas que os homens existem em comunicação, mas que não há processo de significação intelectual à realidade sem aliança com o senso comum. E, ao mesmo tempo, tal apelo é uma releitura da maiêutica socrática. De acordo com Arendt, Jaspers retira o caráter pedagógico e a prioridade questionadora do filósofo presentes no método de Sócrates, e, desse modo, o Jaspers, prepara o terreno para horizontalizar a importância de todos os participantes em um diálogo e inibe a necessidade de se encontrar resultados no processo de filosofar. A comunicação é a forma extraordinária da inteligência filosófica, segundo Jaspers, e esta, sem se firmar por aquilo que se conecta e concerne a todos os seres humanos, não passa de tolice elaborada. Na introdução de sua primeira obra, que lida com temas explicitamente filosóficos, chamada Psicologia das Visões de Mundo, de 1919, o Karl Jaspers já se afirmava distante das expressões de pensamentos que se colocam superiores a outras, pois com isso não temos nada em comum, ele diz, né? O autor alemão assumia que o filosofar era uma via de acesso à realização existencial humana, mas somente na medida em que favorecesse o processo dialógico entre os homens. Nesse sentido, o filosofar não poderia almejar a posição do educador, do professor, pois na relação professor-aluno já estaria presumida a superioridade ou autoridade de uma parte em relação à outra. Eu compreendo a relação filosófica entre Jaspers e Hannah Arendt a partir dessa chave de leitura, né? Então, o meu título está errado, por exemplo, né? Não é o professor kantiano. Bom saber também, que aí eu posso arrumar. Mas, primeiro, qual é a chave de leitura? Primeiro, eu relaciono os dois, ou pretendo relacionar. Essa é uma pesquisa que ela teve uma parte final em 2018, mas que eu ainda pretendo continuar pesquisando, né? Porque a gente não termina a tese, a gente tem prazo. Então, com prazo eu tive que apresentar algo, mas eu continuo pesquisando e aumentando um pouco a passos bem lentos, mas a ideia é, primeiro, relacionar os dois, sem negar-lhes autonomia de pensamento, sem sugerir qualquer reducionismo de uma teoria a outra, e no caso específico arendtiano, para não estabelecer um paralelo sequer de oposição com Richard Bolling, sem a intenção de apresentá-la como uma mera discípula ou suposta criança de Jaspers, né? Como se Arendt dependesse de alguma filiação para alcançar a maioridade intelectual, né? Eu vejo muitos textos que vinculam Arendt a Heidegger, como o do Richard Bolling, como uma necessidade de vincular ela a um nome, normalmente um homem, né, que tenha um peso maior e que dê para ela credibilidade. Então, eu tento fugir disso, obviamente. E segundo, pretendo delinear o senso comum como a força provocativa e o interlocutor privilegiado das reflexões filosóficas de ambos os autores, seja de caráter político ou existencial. Eu tenho mais tempo ainda? Está tranquilo? Sim, sim. Você tem mais 15 minutos. Obrigado. Na tônica aqui até o momento, eu contextualizo, por fim, a concepção de Arendt de que o diálogo humano necessita do prazer e da alegria de compreender o outro, de se abrir a outrem, de oferecer ouvidos, algo que não pode ser confundido com empatia generalizada ou entusiasmo sentimental ou bico. Eu cito ela em Homens e Tempos Sombrios. A alegria, ao invés da tristeza, é faladora. Poderíamos dizer que o diálogo se afina pelo diapasão da alegria. Em citação, o interesse pela comunicação é obviamente carregado por afetos ou sentimentos, como a amizade política e o respeito humano, que envolvem o espaço entre os homens
e que não são fomentados pela solidão ou pela completa hostilidade a alguém. Ao comentar a respeito do escritor e pensador Lessing, em um texto que dá início à obra Homens em Tempos Sombrios, Arendt assume que o riso é também uma forma de que os seres humanos têm de encontrar um lugar no mundo, um modo de se reconciliarem com os acontecimentos mundanos, o riso. Até mesmo quando os fatos são trágicos, pois é objeto de diálogo e humaniza o mundo em significados intercambiáveis. Eu cito a Hannah Arendt: tudo quanto não possa ser objeto de diálogo, o verdadeiramente sublime, horrível ou misterioso, poderá encontrar uma voz humana através da qual se manifesta no mundo, mas não é exatamente humano. Só falando daquilo que se passa no mundo e nós próprios é que o humanizamos. Eu leio isso mais ou menos no seguinte sentido: não há como humanizar o mundo sem afetos. E a Hannah Arendt sabia muito bem disso. É no mínimo estranho que dentre a maioria dos filósofos, como diz Arendt, seja justo Kant, autor acusado de abstração insensível em prol da firme racionalização do dever moral humano, por exemplo, que dialogue filosoficamente também do ponto de vista do senso comum. No segundo capítulo do escrito Sonhos de um Visionário explicados por sonhos da metafísica, em sintonia com a história da camponesa Trácia, o Kant dispensa bastante ironia ao afirmar que não inveja os metafísicos, que, segundo ele, saberiam narrar coisas maravilhosas sobre as regiões mais longínquas, mas que teme por eles não perceberem que aqui na Terra são tolos ou bobos. Eu cito Kant, característica que o simples cocheiro do astrônomo dinamarquês Tycho de Brahe, eu não sei pronunciar, já havia testemunhado. Para autores como Kant e Jaspers, exceções à tradição do pensamento ocidental da perspectiva de Hannah Arendt, em suma, e aí eu já vou para o final, o trabalho filosófico deve ser suscetível de realização e comunicação em público, e do mesmo modo que os assuntos políticos não podem ser relegados somente aos pretensos políticos profissionais, a capacidade de pensar não é uma exclusividade da filosofia que estaria resguardada a pensadores profissionais. No final das contas, é como se a reação de Jaspers ao dilema da anedota de Tales, entre Tales e a garota comum, se resumisse nas suas seguintes palavras. Eu cito Jaspers: a filosofia da existência não pode encontrar uma solução se não realizar-se segundo um impulso ocasional na comunicação de um com o outro. Fim de citação. Essa frase pretende sintetizar aqui que o pensar existencial de Jaspers é a própria realização da existência, que se dão ambos em comunicação. Ou melhor, de que para ele não há separação entre filosofia e realizar-se existencialmente no mundo, entre os homens e em abertura comunicativa universal. Desse modo, para finalizar de verdade agora mesmo, ainda que a pensadora não defenda o mesmo conceito de filosofia que Jaspers enuncia ao longo de suas obras, entender a praxis filosófica jasperiana como um modelo exemplar de realização do pensamento representativo, este sim que é defendido e aplicado por Arendt, transforma-se em uma inesperada aproximação em relação à teoria de Hannah Arendt, a fim de compreender as maneiras pelas quais a autora interpreta os critérios intersubjetivos da validade dos juízos morais e políticos entre os homens. Era isso. Muito obrigado. E obrigado. Valeu, Igor. Parabéns pela fala. E aí nós temos já um inscrito, o Henry Cardoso, né? E os demais podem ir se inscrevendo, né? Para a gente fazer um bloco de 3. Por enquanto, só o Henry. O microfone é seu, Henry.
Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de dar parabéns, que realmente é um tema que, durante a minha pesquisa, sempre chamou a atenção, que é a questão do riso na Arendt. É um tema bem presente que você explicou de uma forma esplêndida. Então, a minha dúvida é o seguinte, porque eu estudo Eichmann, e eu noto também muito essa questão dela, da própria Arendt, representar como o julgamento como um espetáculo. E, lendo a Anne-Marie Rouvier, ela traz, não como espetáculo, mas como uma tragicomédia. Nesse sentido, durante a sua palestra, eu observei que você fez um paralelo entre senso comum e o riso, tal, e a parte narrativa histórica. Então, a dúvida é o seguinte, no contexto, como você contextualizaria essa tragicomédia junto com a destruição do senso comum, que é evidenciada na superficialidade e na superfluidade do personagem Eichmann? Como tu faria essa contextualização? Gente, muito obrigado. Feliz 114 anos da Arendt e feliz dia dos professores para ti. Valeu, Henry. A Maria Ana, fazer a sua pergunta agora, Mari. Primeiro, eu queria falar boa tarde para todo mundo, feliz dia dos professores. Nossa, Igor, eu acho que eu já tinha te ouvido falar um pouco sobre a tua tese, mas ouvir de novo é sempre uma alegria. Parabéns, assim, é muito, muito bom. Eu acho que surgiu umas 3 perguntas na minha cabeça, mas eu vou ficar com 2 também para dar espaço para as pessoas, enfim. Depois, qualquer coisa, a gente conversa. Mas a primeira coisa que eu ia falar é com relação à compreensão, porque acho que eu já falei com o Lucas e com a Alexandrina, talvez com você, sobre isso. É um tema interessante na Arendt, mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade para entender algumas questões. Como parece que você, acho que deu mais atenção nisso na sua tese, eu queria te perguntar, primeiro você falou da questão da imaginação, né? Esse papel da imaginação, de tanto poder se aproximar de coisas que estão muito longe, quanto se afastar daquilo que está muito próximo. Teve um momento que eu cheguei a pensar numa possibilidade da imaginação ela fazer um movimento de vai e volta, de me aproximar mais do objeto, do mesmo objeto, independente se ele está próximo, e depois de me afastar, e a partir disso dar uma perspectiva maior, justamente por ela me permitir esse movimento. Aí eu queria te ouvir se você acha que isso é possível ou não. Isso é a primeira coisa. A outra pergunta que eu ia te fazer você falando dessa compreensão, né, e quase que a compreensão, ela começa e ela não pode se desligar do senso comum, e a Arendt diz, bom, ela tem que ser comunicada no final, né, você tem que comunicar o que você compreendeu, qual que é o significado que você deu àquele evento que está sendo pensado, e aí eu comecei a pensar na compreensão. A Arendt não fala disso, mas muitos outros filósofos falam da intuição, então a compreensão como o contrário da intuição, porque para muitos filósofos, acho que para Platão também, né, a intuição vai ser esse momento depois que o espírito, a mente, fez todo um processo, todo um caminho, no caso do Platão, né, aquela saída da caverna e adaptação dos olhos, primeiro a fogueira, depois a luz do sol, tem todo um caminho, e aí vem de repente essa intuição, né, que depois de todo um caminho intelectual, vem essa iluminação, e a pessoa entende. Só que quem entende isso não pode comunicar, porque porque é um processo interno, é um processo que quem não passou por ele não vai ser compreendido, né? E parece que é isso, a intuição é um tipo de conhecimento incomunicável, é um tipo E aí eu comecei a pensar assim, então não tem duas categorias de filosofia, uma que a filosofia chega à intuição e não é comunicável, e o tipo de filosofia que busca compreensão e que é o tempo inteiro dialógica, né?
E o diálogo não é uma parte porque eu acho que a gente pode pensar que para a intuição o diálogo é o primeiro passo, ou um dos passos para se chegar lá. Mas parece que a compreensão, o diálogo não termina, né? Quase que ele é o começo e o final. Eu queria ouvir, assim, se essa ideia que surgiu enquanto você falava, o que você acha disso? Você acha que é um caminho pensar assim, ou não? Era isso. Eu espero mais algum. Nós temos ainda o Lucas, que poderia fechar esse bloco de 3, se você preferir, ou a gente deixa para o próximo bloco. Pode ser o Lucas. Pode, então a gente fecha esse primeiro bloco com o Lucas. Vai lá, Lucas. Opa, gente. Boa tarde. É uma maravilha, como sempre, ouvir o Igor. E, assim, eu digo uma maravilha porque eu já li essa tese dele. Inclusive, cito bastante, se não fosse a tese dele, pelo menos um terço da minha não teria saído, né? O trabalho dele ajudou e muito o meu. E aí tem uma coisa, Igor, na verdade, duas coisas que eu tenho curiosidade, certo? Com relação, sobretudo, da discussão da Arendt com Jaspers e com a atividade da compreensão. Que primeiro, assim, eu até estava comentando com os colegas esses dias, lendo A Vida do Espírito, que quando eu peguei a psicologia das concepções de mundo do Jaspers, eu fiquei curioso que a última parte do livro se chama justamente A Vida do Espírito. Mas confesso minha preguiça de não ter lido a obra do Jaspers e sempre fiquei me perguntando, existe aí alguma relação, algum tipo de homenagem apenas, enfim, primeiro essa curiosidade, e a segunda, já envolvendo a própria atividade da compreensão, eu entendo que na Arendt a compreensão ela tem uma forte pegada por meio da noção de reconciliação com o mundo, né? E dentro dessa compreensão de reconciliação com o mundo, tem também a noção de que nós somos do mundo. E queria saber se nessa relação Arendt e Jaspers, tu encontra algum tipo de relação direta desses temas da reconciliação e do ser do mundo através do Jaspers, ou tu acha que isso é uma leitura mais original da Arendt mesmo? Isso é algo que ela capta do Jaspers e dá um tom, né, próprio dela, ou tu acha que isso já é algo próprio da Arendt mesmo? Bem, primeiramente, muito obrigado aos três pelas perguntas. Eu vou começar pelo Henry, né? O Lucas está na academia. Ainda bem que é na academia, né? Já estava pegando. Sobre o Eichmann e como ela começa o texto dizendo em Eichmann, Jerusalém, que aquilo era realmente um espetáculo, né? Eu acho que existem... Normalmente, os comentadores colocam que ela foi perseguida e não aceita na comunidade judaica por dois motivos da obra Eichmann em Jerusalém, né? Dois motivos principais. Eu coloco um terceiro. Os dois motivos principais seriam: ela alega e escreve sobre a ajuda da cúpula judaica, né, aos nazistas, e isso pegou muito mal para ela, obviamente, né? E um segundo motivo que eles não gostaram nem um pouco foi do termo banalidade do mal, no sentido de que o Eichmann seria alguém que não teria um ódio mortal ou nenhum tipo de vilania vinculada a ele, porque ele não teria um motivo ou um sentimento ali por trás do que ele estava fazendo. Eu coloco um terceiro, que é justamente na esteira do que o Henri perguntou, que é o quanto ela é irônica com coisas tão pesadas.
a Nádia vem lendo isso bastante, o quanto ela sempre foi muito irônica, desde 30, para falar de assuntos tão fortes, né, e complicados. E ela é muito irônica naquele texto, e eu acredito que, para chegar mais perto à sua pergunta, que a tragicomédia foi uma inspiração com os diálogos que ela tinha com Karl Jaspers, por exemplo, entre outros, obviamente, com o marido dela também. Né? Entender tudo como uma tragicomédia ali, e a figura do Eichmann como um palhaço, como ela mesma diz, né? Era difícil não acreditar nele, mas era difícil também acreditar que ele não fosse um palhaço. Nas cartas, o Jaspers chega a escrever para ela que ela não visse tudo aquilo como algo grandioso, né, e maligno, mas que ela visse como uma palhaçada. Né? E ele chega a dizer, os grandes criminosos políticos, essa é a frase dele, não é dela, né, na carta, os grandes criminosos políticos, eles não têm o mérito, por assim, do choro, mas sim do riso. Nós temos que expor os grandes criminosos políticos ao riso. Eu acho que isso influenciou bastante na concepção, ou no modo como ela enxergou aquele julgamento, e no modo como ela testemunhou, e no modo como ela depois narrou, com certeza. De um modo bastante irônico, e vendo naquilo tudo algo propício ao riso, por exemplo. Né? Agora, como eu vincularia isso, por exemplo, ao senso comum na figura do Eichmann, eu não saberia muito te dizer, mas eu iria, por exemplo, por fato de que, quando ela diz que ele não era capaz de se comunicar, né, que faltava a ele uma capacidade de comunicação e que ele só falava por meio de clichês e por meio de frases feitas, e de um jargão do exército, por exemplo, que ele sempre encontrava, até mesmo quando ele chegou na hora da morte, né, e que ele diz, vejo vocês na outra vida, mas não sou cristão, que absurdo é esse? Né? Até mesmo nesses momentos, falta a ele um senso comum, né, se a gente fosse analisar de uma perspectiva arendtiana. Falta a ele um senso comum, falta a ele a capacidade de comunicação, não só pensamento, mas falta a ele juízo também, como a Arendt diz lá. Então, se eu fosse aproximar a figura de Eichmann em relação a isso, me parece que as pessoas, quando perdem um tipo de senso comum e de comunicabilidade entre os outros, elas se tornam motivo de riso, né, de algum modo. Não só figuras como Eichmann, mas o que a Hannah Arendt mostra no texto e na aproximação com essa anedota de Tales é que os filósofos são motivo de riso, né, também por causa disso, pela falta de senso comum, né, por não ser muito naturalizado no meio com os outros. Mas, enfim, eu não sei se eu te respondo, mas eu vejo também que ela interpreta esse caso a partir de uma comédia muito mais do que de uma tragédia, e que isso tem uma influência de duas pessoas principais que seriam o marido dela, o Blücher, né, e o Karl Jaspers. E é curioso, só mais um comentário. Eu não pretendo fazer correção de injustiça com ninguém, mas eu acho muito estranho que no filme dela, sobre ela, né, o filme Hannah Arendt, acho que foi lançado em 2013, se não me engano, né, que conta justamente todo esse imbróglio do caso Eichmann, eu acho muito estranho que Karl Jaspers não é um personagem, né, e ele foi fundamental ali para as discussões dela. E eu acho mais, ele foi fundamental para a concepção de banalidade do mal. Não diferenciada completamente da noção de mal radical, que eu não julgo que existe uma distinção completa entre esses dois termos, mas o Adriano Correia tem um livro sobre isso, que ele fala que a
a palavra banalidade, né, no texto, foi sugerida em uma troca de correspondência, né? E ela gostou nesse sentido de que o mal não é radical porque ele não é profundo, mas que ele é superficial nesse sentido da sua banalidade. E tudo isso está ligado a um riso. Não sei se vocês perceberam, mas o meu texto é uma homenagem ao Ricardo, pela risada dele, né? Essa era a ideia. Mas, Henri, obrigado pela pergunta. A gente pode discutir depois também, se eu não conseguir te responder. A Mari. Muito obrigado, Mari. O Ricardo dizer que meus textos são bonitos como o da Mari, eu acho que é um dos maiores elogios que eu já recebi. Ser colocado ao lado da Mari é sempre uma honra, um elogio, e vou parar por aqui, né? Sobre a compreensão, eu acho que é justamente isso, Mari. Eu acho que a imaginação, essa faculdade que tem uma extrema aproximação com a faculdade imaginativa que o Kant comentava sobre, né, teorizava sobre, eu acho que é justamente esse movimento de ir e de voltar, a capacidade de fazer as coisas ausentes presentes e as coisas presentes ausentes, né, e de como essa capacidade imaginativa ela ajuda justamente a palavra que você usou a encontrar perspectivas, né? E eu acho que enxergar o mundo a partir de perspectivas possíveis e treinar o pensamento a sair em visita, que é a imaginação, alargar a mentalidade, né, que é o que ela diz, tem o papel da imaginação em tudo isso. Então, o pensamento não existe sem imaginação para Hannah Arendt, assim como o juízo. Seria a faculdade, um carro-guia dessas outras capacidades mentais, né? Sem imaginação, elas não operariam. E eu acho que é justamente pela imaginação trazer perspectivas, e a noção de perspectiva é uma noção política, né? Então, você me perguntou se eu acho possível, eu acho que é justamente isso. A compreensão, no seu sentido imaginativo, é uma compreensão de perspectivas distintas, de sair em visitas, né, de exercer o juízo político, né, ou seja, de fazer política. Em outras palavras, sem imaginação não haveria política também. Sobre a segunda pergunta, não só sem imaginação, né, sem utopia também, a meu ver. E a utopia está vinculada a uma imaginação, né? Sobre a questão da compreensão ser comunicada, 2 tipos de filosofia, eu nunca tinha pensado sobre isso. Me lembrou um pouco da introdução do texto do Hume, que difere a filosofia fácil da filosofia difícil. Não que tenha algo a ver, mas é porque me lembrou na hora uma filosofia vinculada à intuição e uma filosofia vinculada à compreensão. Se a gente assume isso, eu diria que o Karl Jaspers é um filósofo da filosofia da compreensão, no sentido de que a intuição realmente é muito interna e ela não pode ser feita em solitude, sozinho. Eu diria que é muito difícil, não só vincular Hannah Arendt a uma tradição, coisa que ela não quer, mas eu também achei muito difícil, e aí eu já vou antecipar, viu, Lucas, que eu acho muito difícil vincular o Jaspers também a uma tradição, né? Mas do jeito como você formulou, uma filosofia da compreensão é uma filosofia que deve ser comunicada, e a compreensão é feita em comunicação, mas uma comunicação interminável, uma vez que a compreensão também é interminável, né? A gente não termina de compreender nada, assim como a comunicação nunca cessa. Inclusive, essa é uma frase do Karl Jaspers, né? Mas, assim, você me perguntou só se
esse seria um caminho para tentar compreender essas filosofias, eu gostei. Eu diria para você fazer um caminho desse, eu gostaria de ler sobre isso, né? Uma filosofia não intuitiva, né? Eu acho que faz jus a Hannah Arendt, sim. Bem, sobre o Lucas. O Lucas está me sacaneando, né? Assim, é quem leu minha tese e está me perguntando coisas que eu nem lembro mais do que eu fiz, Lucas. Sobre a vida do espírito, isso me chamou a atenção desde que eu peguei Psicologia das Visões do Mundo. Eu fui exatamente nesse último capítulo para ver se tinha algo ali. E eu não encontrei nada, né? Me parece ser totalmente outra coisa. Ou eu não entendi. Pode ser possível também. Mas eu acho que o que ele chama de a vida do espírito ali não é o que ela chama depois. Eu acho que não tem eu estou só dizendo que quando eu fui... O Lucas caiu, por isso que eu vou repetir. Quando eu fui à Psicologia das Visões de Mundo, eu fui exatamente nesse último capítulo e eu não vi relação entre o que ele chama de a vida do espírito ali com o que a Hannah Arendt chama também de a vida do espírito, né? Mas, enfim, eu acho que não há uma relação. Sobre a segunda pergunta, se a noção de reconciliação e de pertencer ao mundo, de somos ao mundo, se há uma vinculação dela ao Jaspers, eu não gosto de usar esses termos, né? Porque eu acho que também, como eu disse, eu não quero negar, né? Eu quero errar menos. Como diz o Nietzsche, né? Nietzsche fazendo aniversário, o que eu tenho a ver com a verdade, né? Ele diz isso na Genealogia da Moral. Eu prefiro trocar um erro pelo outro, mas desde que um erro seja mais plausível, né? A concepção de que o ser do mundo vem do Heidegger, ela é plausível, claro, e eu acho que ela faz todo sentido também. Eu não pretendo negar isso, mas quando eu analisei a tese de doutorado dela, pensando alguns elementos jasperianos ali, eu vejo também que a noção de mundo em Hannah Arendt é, de algum modo, devedora. Mas eu não diria que ela capta nem dele nem do Heidegger. Eu diria que ela usou daquilo para criar sua própria concepção, né, de mundo, mas dos dois. O Jaspers tem uma noção de somos do mundo também, né? Nós somos do mundo em vários sentidos, segundo ele. Ela leu, mas ela não cita. Então, falar o que a autora não falou, eu só deixei isso para minha tese, né? Porque ali eu digo um monte de coisa que ela nunca disse. Mas hoje, eu sou mais prudente, eu digo o seguinte, eu acho que ela não capta dele uma noção de ser do mundo, mas que ela tem leitura, e ela tinha essa leitura, e eu acho que fez parte, sim, de uma formação, mas não demonstrada nos próprios escritos dela. Ou seja, eu fugi da sua pergunta, viu, Lucas? Beleza, ótimo. Então, nós abrimos o segundo bloco, né? E pelo avançar da hora, o último. E nós temos um inscrito, que é o Paulo. O Paulo vai tomar de posse da fala, e à medida que os demais se interessam, ainda cabem mais duas perguntas. Deixa eu só dar um aviso. Semana passada eu saí, né? Não pude ficar. Tive que atender a uma questão de saúde do meu pai, graças a Deus está tudo bem com ele, já está em casa, mas ainda está em acompanhamento e eu vou ter que novamente dar uma outra saída, mas já falei aqui com a querida Nádia e ela vai assumir a interlocução e o restante até o final, tá? Então, um beijão a todos e a palavra é sua, Paulinho. Valeu, Ricardo. Boa sorte aí. Valeu. Você consegue me ouvir aí, Igor?
Igor, tá me ouvindo aí? Não sei. Já, né? Tranquilo, tô sim. Bacana. E Então, cara, sempre bom te ouvir e tal. Participei aí do processo de bastidores, inclusive, da tese aí, quando essas ideias eram só um bloco de notas ali praticamente, né? Legal. Então, na realidade, eu queria tentar te provocar, tentar forçar um pouco assim as coisas que você falou, né? Principalmente no que diz respeito à imaginação, né? Eu sei que é difícil a gente tentar, enfim, caminhar para uma direção de algo que é pouco falado, e aqui nesse sentido me refiro à própria Arendt, né? Mas eu acredito que aí haja a possibilidade da gente encontrar muitas intuições para além da própria Arendt, né? Que seria o lugar da imaginação. Não só o lugar, mas o próprio estatuto da imaginação, sabe? Eu lembro que, das vezes assim que eu trabalhei com a vida do espírito, acho muito interessante como a imaginação é uma espécie de personagem, né, naquela dinâmica da vida do espírito que a todo momento entra e sai cumprindo papéis sempre muito distintos, assim, né? No juízo, no pensamento, na própria vontade, com a ideia de antecipação do futuro, né? Então, a todo momento você tem a imaginação aparecendo quase que como uma capacidade representativa, no sentido de fazer presente o que só está presente no espírito, vamos dizer assim, né? No entanto, é muito curioso, assim, porque tudo bem, você pega lá a edição consagrada, né, do Espírito, você tem lá uma seção sobre imaginação dos excertos, que o pessoal meio que juntou ali como um apêndice, né? Mas me parece que aquilo ali é muito pouco, me parece que aquilo ali é um fragmento, né, de uma face muito específica do que seria a capacidade da imaginação. E às vezes me parece que a capacidade da imaginação ela seria quase que uma antessala do espírito, né? O espírito, como atividade, só é possível graças a essa capacidade humana, né? Eu vejo você falando do Jasper, né? E eu queria te perguntar o seguinte: das coisas do material que você pesquisou, né, você acha que seria possível, se seria o melhor caminho, no caso, a gente tentar descobrir ou investigar, né, essa noção de imaginação a partir de Jaspers, ou você acha que aí no caso a gente teria que ir para o Heidegger realmente, né? O que você imagina, o que você conseguiu colher mesmo de intuições do que possa ser essa noção de imaginação, né? Por isso que eu disse que eu estou forçando, né? Eu sei que não é uma coisa que deve estar muito clara na sua cabeça, mas eu queria ver um pouco assim as suas impressões para a gente tentar trocar umas figurinhas aqui sobre isso, né? Pessoal, desculpa eu atrapalhar o bate-papo de vocês aí que está na continuidade. Deixa eu só dar um aviso a vocês importante. A minha tese de doutorado, ela vai sair publicada, né, aí pela editora Vicenza, fico feliz. E, além disso, eu queria anunciar para vocês que essa editora que está publicando a nossa tese, ela está com a parceria, agora junto com o nosso evento também, certo? E ela vai estar caminhando conosco, e para quem tiver interesse aqui, né, de contactar, ela está com 2 editais abertos, tá? Um edital em ciências humanas, que contempla várias outras áreas, e um edital só para autores e só para pesquisadores de Hannah Arendt. Então, editora Vicenza, tá? Então, fica bastante interessante se vocês depois puderem entrar lá no site, dar uma olhada, de repente, se for do interesse de vocês, fica o contato, beleza? Desculpa aí que eu acabei esquecendo de falar dessa parceria que o evento costurou aí ao longo da caminhada. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Ricardo. tem mais perguntas? Eu não estou acompanhando o chat aqui direito. Respondendo, Igor, não, por hora não. Se aparecer, eu passo a palavra. Obrigado, Mário. Primeiro, Paulo, que bom te ver, saudade de bater nossos papos. Realmente, o Paulo viu, quando era bloco de notas ainda, né? A gente se viu como bloco de notas. É muito bom poder conversar sobre depois. Sobre a imaginação, uma antessala do espírito, eu acho que tem
ela desempenha um papel realmente extremamente importante a todas essas outras capacidades, como, por exemplo, a Hannah Arendt, como Kant, ela vai dizer que não há conceito sem imaginação, né? Os conceitos, eles dependem da faculdade da imaginação, no sentido do conhecimento. Ela vai dizer, por exemplo, que a imaginação é o andador dos exemplos do juízo, de encontrar e pensar, né, as pérolas a partir das quais guiar as nossas ações, né? Então, eu também acho complicado porque ela não desenvolve, né, nem na vida do espírito, nem nos textos de responsabilidade e julgamento, né? E ali também a imaginação desempenha um papel importante, inclusive na faculdade da vontade, né? Mas, bem, o que eu diria sobre o Jaspers, em relação ao que eu pesquisei, eu não vincularia ele nesse sentido. Heidegger eu não conheço realmente sobre o que ele propõe, mas eu acho que é um vínculo direto ao Kant. Eu acho que ganharia mais uma vinculação ou compreender essa faculdade realmente no Kant, coisa que eu não tenho realmente o conhecimento, mas eu acredito que e ali tem um desenvolvimento realmente, tanto na crítica da faculdade do juízo quanto na crítica da razão pura, a imaginação ali tem um desenvolvimento mesmo. Eu acho que ela está fazendo menção exatamente a ele. Agora, nos termos dela, claro, né, levando essa faculdade a um papel importante na política e na moral. Agora, se eu penso que para ela, e isso é algo que eu sempre me inspirou a estudar a relação dela com Karl Jaspers, é que sempre quando ela fala de que ele era o único discípulo que Kant já teve, até hoje, ou até quando ela viveu. Ela diz isso no texto de Homens em Tempos Sombrios, né, Cidadão do Mundo. Ali tem uma discussão sobre a imaginação também. Ela diz isso na filosofia, o que é a filosofia da existência, e ela diz isso nas lectures, né? E isso sempre me chamou a atenção. Mas eu confesso que eu pensei bastante nisso, no sentido de como vincular essa imaginação, mentalidade alargada entre Hannah Arendt e Karl Jaspers via Kant, mas não foi um foco realmente da minha tese, né? Mas eu acho que tem aí algo a se pesquisar, sim, embora ela não desenvolva muito. Mas eu acredito que seria mais produtivo aproximá-la ao Kant nesse sentido. Não sei você, ou se eu estou sendo muito tradicional, mas eu acredito que sim. Perfeito, Paulo. Assim, na verdade, eu gostaria mesmo de provocar o Igor de novo e o Lucas também, né? Porque o que me deixa bastante encucado, Igor, é o seguinte: eu lembro que uma vez estava conversando com o Alberto Moura, especialista em Merleau-Ponty da USP, e ele estava dizendo justamente o seguinte, cara, o que você tem que entender é, a arte, ela é ou não é vinculada a uma filosofia da representação, né? Ela concebe a experiência, vamos dizer, do espírito como uma experiência representativa, porque o Merleau-Ponty não, né? E quanto mais a gente joga ela no colo do Kant, mais significa confirmar que de fato ela compreende essa experiência espiritual como sendo uma experiência representativa. E isso, pelo menos do ponto de vista da tradição fenomenológica, tem seus custos e tem suas implicações, né? Então, eu fico tentando testar esse limite justamente para saber até onde dá efetivamente para jogar ela dentro dessa barca, né? Esse é um problema que eu acho que o Lucas vai ter que resolver para a gente poder seguir em frente depois, né? Mas, enfim, eu não quero monopolizar aqui as perguntas, né?
Eu tenho um comentário sobre isso. É uma provocação mesmo, né? Bem, sobre Merleau-Ponty, por exemplo, eu acredito que falta estudo sobre isso, realmente. Eu não conheço Merleau-Ponty o suficiente, né? E eu acho que há uma relação com a Hannah Arendt, ela o cita em algumas passagens importantes, inclusive de A Vida do Espírito, né? E eu acho que falta pesquisa sobre isso, né? Agora, quando ela comenta que a galera da fenomenologia... Desculpa, gente, eu já estou falando, já estou pensando no bar, né? Estou falando a galera da fenomenologia, mas o pessoal da fenomenologia, na Vida do Espírito, ela diz, eles esqueceram que Kant existiu, né? Como uma crítica bem forte, né? Dizendo, o que eles estão fazendo é algo que deixa Kant de lado. Quando ela diz isso ali, eu acho que ela diz isso 2 vezes, eu não sei se a gente, fazendo isso, colocaria ela numa filosofia da representação, porque eu acho que não seria o caso, realmente, né, para fazer jus a ela, mas quando ela comenta sobre isso, eu acho que ela dá muito mais crédito a uma filosofia kantiana do que uma filosofia da fenomenologia, né? Mas essa é minha opinião, assim, meu modo de ver, né? Enfim, o Lucas queria comentar também. Eu vou passar aqui para o Lucas, porque ele acabou sendo provocado pelo Paulo, então vou dar o direito à fala, e aí depois o Henri, né, tem uma questão, e aí se alguém tiver mais alguma questão, coloca aqui no chat, que eu acho que já vamos encaminhando para a última oportunidade. Então, Lucas... Na verdade, era só um comentário mesmo. Eu acho, sabe o que, Paulo? Eu tenho para mim que a questão é a gente sair do esquema representação-apresentação que se coloca na discussão ali Kant e Hegel, sabe? Eu não vejo que Arendt, por exemplo, se filiaria à leitura hegeliana de uma apresentação da realidade. É como se a gente pudesse conhecê-la abertamente. Lucas, para vocês aí também. Lucas? Talvez se aproxime mais de Lucas, Kant. só uma No questão. entanto, A gente perdeu seus últimos 20 segundos de fala. Se você puder reconstruir. Eita. Foi mal, desculpa. Tá dando para ouvir melhor? Agora sim, pode falar. Tá. Não, é só que eu acho que a saída não é necessariamente pela discussão entre apresentação e representação que se dá ali na discussão kantiana e hegeliana, né? Me parece que talvez, e aí eu não tenho certeza realmente, mas talvez exista alguma proximidade via Kant. No entanto, me parece que existem 2 elementos que não podem ser deixados de lado nessa compreensão da Arendt. O primeiro deles é de que todo tipo de experiência que eu tenho no mundo, ele sempre vai ser uma experiência mediada por uma pluralidade, ou melhor, sempre é uma experiência dentro de uma pluralidade, de um mundo que é sempre plural. Então não existe aqui o sujeito cognoscente e mesmo reflexivo isolado da realidade, né? E aí reafirma aquele ponto que o Igor bateu várias vezes na tecla, né, na fala dele, de todo tipo de reflexão está vinculado a um mundo. E a segunda, a fuga de qualquer subsumissão de todo discurso à representação veritativa, isto é, a levar em consideração sempre, na Arendt, aquela distinção entre compreensão e verdade, né, entre a própria atividade do pensamento e a atividade da cognição. Porque me parece que querer reduzir os dois à veia representativa talvez seja um grande problema. Eu não sei como resolver isso ainda. Nem sei se um dia eu vou aprender a resolver isso. Mas me parece que o problema ele passa
por esses pontos. Talvez tenham vários outros, né? Mas eu acho que essa distinção entre verdade e compreensão e a ineliminalidade da nossa participação em uma esfera de pluralidade, eu acho que são elementos que não podem ser deixados de fora. Então, para mim, isso. Eu, pelo menos, tenho essas intuições. Igor, quer responder o comentário? Eu ou o Paulo? Bom, teoricamente você não... Eu estou por fora dessa discussão. Paulo, sua última possibilidade, não? Mas não. eu gostei que ele disse que ainda não resolveu. Ainda. Então... Ainda há esperança, Igor. A nossa esperança aí. Mas eu só estou aqui regulando por conta do tempo e temos uma pergunta do Henri. Henri, você pode fazer? Boa tarde, pessoal. É mais uma questão de curiosidade mesmo, aproveitando que estamos debatendo sobre Jaspers, Arendt, surgiu o nome do Heidegger. Então, eu queria, ontem, por coincidência, um colega meu perguntou se eu via Arendt mais por um olhar de uma discípula de Heidegger ou de uma discípula de Jaspers. Aí, a impressão que eu tenho é que ela aprendeu a ler, no caso, aprendeu a interpretar os textos com Heidegger, enquanto aluna, enquanto discípula dele ali no comecinho, e depois quem permaneceu realmente em troca de cartas, em ensinamento, mesmo durante os piores momentos que ela teve, resultado do caso Eichmann e tal, quem realmente ela teve junto foi Jaspers. Então, mais ou menos a resposta que eu dei para ele é que eu queria tirar a dúvida se foi uma resposta passivelmente correta, ou parcialmente correta, pelo menos. Se eu respondi que ela aprendeu a olhar os filósofos com Heidegger, mas seguiu enquanto aluna, enquanto discípula de Jaspers. O que é que vocês acham? Isso aí eu coloco essa provocação para ti, como também para os outros do grupo. Tá certo? Muito obrigada. Obrigada, Igor. Bem, obrigado pelo comentário. Eu diria que ela foi discípula dos dois, né? Ela estudou com os dois, mas até o momento em que ela faz a sua própria filosofia. Quando ela escreve a tese, os dois estão presentes ali, a prosa heideggeriana é encharcada na tese de doutorado dela, os termos de Jaspers também aparecem lá, né? Mas eu diria que a palavra discípula, a palavra mestre e aluno até o fim da vida, eu acredito que não. Eu diria que a Hannah Arendt seguiu o seu caminho próprio. Eu acho que a filosofia dela, política e moral, não tem uma vinculação de discípulo, nenhum tipo de autor, mas eles estão presentes de algum modo. No meu caso específico, aí é a minha visão, eu defenderia que o Jaspers é um exemplo moral para Hannah Arendt. Um exemplo para se pensar ética, para se pensar mentalidade alargada, para se pensar a força do dizer não, o 2 em 1 socrático, coisa que o Heidegger não pode ser. Mas, do ponto de vista da filosofia política, por exemplo, eu inicio a minha tese a partir de uma fala dela a ele, que ela diz que ele preparou ela para a política, enquanto ela estava escrevendo A Condição Humana. Isso foi em 1957, ela escreve uma carta dizendo que aprendeu ou foi preparada para a política para ele, mas ela diz isso numa carta, né? Ela não diz isso nos textos realmente explicitamente. Então,
Eu não vou dizer se você errou ou não, eu acho que é a sua percepção, achei, inclusive, bonito o modo como você explicou para o seu amigo, né? Mas eu diria que Hannah Arendt, enquanto filósofa, enquanto pensadora, não é discípula de nenhuma tradição, não é discípula de nenhum outro filósofo, embora ela se comunique com várias tradições, né, e com vários outros filósofos, inclusive o Nietzsche, inclusive o Kant, inclusive o Platão. Né? Eu não usaria os termos de discípula de alguém. Muito bem. Alguém mais tem alguma questão? Sim. Beatriz colocando aqui. Henri, se você está satisfeito com a resposta? Sim, eu estou. Gostaria só de dizer que a questão do discípulo não foi uma posição assim dela ser submissa, mas foi mais uma questão mesmo, sei lá, gramatical. Mas parabéns, Sim. ótimo toque mesmo. Muito obrigado a todos e Obrigado. valeu aí. Então tá. Acho que a gente não tem mais nenhuma questão. Igor, você quer fazer mais algum comentário? Só queria agradecer quem ficou aí até agora, muito obrigado, e que a gente se veja em melhores tempos daqui a uns dias. Agradecer o Igor pela exposição, compartilhar essas reflexões maduras que ele teve nos últimos anos, esse texto lindo, e tenho certeza que não sou apenas eu, estamos todos aqui na torcida pela publicação desse livro. Não é por você, é pela filosofia brasileira. A gente precisa de trabalhos publicados sobre Arendt e Jaspers, e você sabe disso. Então, fica aqui nosso desejo de não só te ouvir mais, mas ter esse livro para a gente te ler, levar para salas de aula, levar para mais pessoas. Então, agradecer a todo mundo por mais essa quinta-feira, essa tarde. A lista de presença já passou aqui em cima. Deixa eu colocar aqui de novo. Vou copiar aqui, tá? Quem não registrou presença, última chance, está aqui embaixo. Então, obrigada, Igor, obrigada a todo mundo que fez questões, participou. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 15 horas, tá bem? Tchau, obrigado. Tchau, gente.